Fala pessoal, beleza? Vamos falar rapidinho sobre prováveis vindas para o São Paulo, né? Muito se fala do nome de Bruno Henrique e de Everton Ribeiro, ambos jogadores do Flamengo, né? Que fizeram história ali no Flamengo, campeão em 2019. E eles estão em fim de contrato com o Flamengo, né? Posso até deixar aí o contrato dos dois para vocês, até quando vai o contrato deles com o Flamengo. O Bruno Henrique até se fala no nome ventilado nas últimas semanas no Palmeiras. O Everton Ribeiro já foi ventilado no Corinthians, mas está bem forte o nome dele dentro do São Paulo. Então a gente vai ouvir um pouquinho do Vene Casagrande, jornalista carioca, tem bastante informações, um jornalista bem conceituado lá no Rio de Janeiro. Vamos ouvir um pouquinho dele. Vene aí, Bruno Henrique, vai renovar ou não vai? O que você sabe? Hoje pela manhã, nessa quarta-feira, eu consegui apurar detalhes. É o seguinte, a primeira proposta do Flamengo para o Bruno Henrique, pela renovação de contrato, foi de 2 anos de vínculo. Lembrando que em dezembro acaba o contrato dele. Ou seja, ele pode assinar um pré-contrato com outra equipe e sair de graça. Mas o Bruno Henrique, pela boa relação com o Flamengo, não quer e não vai fazer isso. Não vai. Está negociando com o Flamengo, dá prioridade ao Flamengo. O Flamengo ofereceu 2 anos de contrato. O Bruno Henrique, na verdade, o seu representante, o Denis Ricardo, ele fez uma contraproposta ao Flamengo, pedindo 3 anos de contrato. Um jogador de 33 anos, eles pediram 3 anos de contrato. Então aí o que a gente vê é a questão de que o Bruno Henrique vai dar, né? Vai dar prioridade ao Flamengo. Ele não vai dar prioridade às outras equipes, como o próprio Palmeiras, né? Então a prioridade vai ser para o Flamengo numa provável renovação de contrato. O Flamengo ainda não respondeu a essa contraproposta e marcou uma reunião com representantes do Bruno Henrique e o Denis Ricardo para esse sábado em São Paulo. Mas por que em São Paulo? Porque o Flamengo estará em São Paulo para jogar contra o Corinthians. E o Denis Ricardo, como ele não mora no Rio de Janeiro, se eu não me engano ele mora em Belo Horizonte, é de boa ele ir para São Paulo, encontrar Bruno Spindel e Marcos Braz, e lá eles vão tratar sobre a renovação. Muita gente vai me perguntar, Vene, procede que o Bruno Henrique em algum momento chegou a aceitar 2 anos, depois voltou atrás? Não. A informação que eu tenho é que em nenhum momento teve esse acordo, teve esse ok do jogador, muito pelo contrário. O Flamengo fez a proposta de 2 anos de contrato e aí o Bruno Henrique fez uma contraproposta de 3 anos, o que é normal, gente. Isso aqui que ele falou é normal, tá? Em negociações. O clube faz uma proposta, o jogador vem e faz uma contraproposta. Já aconteceu isso várias vezes com o São Paulo, né? Quando o São Paulo estava tentando renovar com alguns jogadores. Então, assim, tiveram até algumas negociações que demoraram um tempo para acontecer. Se eu não me engano, foi o Rodrigo Nestor, né, que estava demorando. O Rodrigo Nestor, o próprio Igor Gomes que saiu, o Rodrigo Nestor ficou, graças a Deus. O Igor Gomes saiu. Mas, assim, isso acontece naturalmente, isso é negociações. Todas as negociações são assim. Gente, isso é uma negociação, tá, galera? Negociação, faz parte. Agora, a pergunta que eu quero fazer a vocês é: vale a pena o Flamengo fechar a renovação do Bruno Henrique por mais 3 anos? Eu fico na dúvida, vou ser bem sincero. Confesso que até a gravação desse vídeo aqui não tenho uma opinião formada. É um jogador de 33 anos. Será que ele vai estar da mesma forma daqui a 3 anos? Rendendo da mesma forma? Não sei. Eu acho arriscado. Então, já vou dar minha opinião aqui, já tenho uma opinião formada. 3 anos de contrato, acho muito para o Bruno Henrique nesse momento. 2 anos, acho ok. Vene, 2 anos com mais um aí, meta. Talvez. Agora, 2 anos eu acho ok, foi o que o Flamengo ofereceu. Então, até o momento, negociação continua, tá, galera, em andamento. Não tem nenhum acerto, nada disso. É uma tratativa normal. O Flamengo, que está muito próximo de anunciar o técnico Tite, em paralelo, mantém essas tratativas com o Denis Ricardo, que é o representante do atacante Bruno Henrique. Lembrando que é um jogador ídolo, tá? É um jogador que está sendo monitorado, digamos assim, está sendo sondado por vários clubes, Palmeiras, Atlético Mineiro, todo mundo, Grêmio, todo mundo quer ter o Bruno Henrique. Quem não quer ter o Bruno Henrique no time? Só que o Bruno Henrique quer continuar no Flamengo. O Flamengo quer continuar com o Bruno Henrique, mas isso é uma negociação.
Enfim, pessoal, isso daí agora é a opinião dele, né? Ele começou a dar opinião, o pitaco dele ali. Eu fui buscar um pouquinho sobre a questão do Bruno Henrique, e eu vou trazer aqui para vocês. Espera aí, deixa eu tirar esse da tela. Deixa eu abrir uma outra tela aqui para eu mostrar para vocês. Espera aí. Deixa eu abrir uma outra tela aqui. Ó, vou pegar a idade aqui, contrato para vocês tudo certinho, porque fica melhor, né? A idade do Bruno Henrique, ele tem 32 anos, tá? Não 33 anos. Deixa eu ver aqui se no Globo Esporte mostra até quando ele tem contrato. Ele deve ter contrato até o final do ano, né? Vamos ver aqui. Curto período. Ele completa 33 anos em dezembro. Aqui, ó. Até o Globo Esporte já deixa isso especificado. Até o Globo Esporte já deixou isso aqui especificado. Pô, não vai mostrar aqui de primeiro o contrato do cara até onde vai? Sacanagem. Espera aí. Deixa eu ir em outra parte aqui. Bruno Henrique, que tem contrato definido. Aqui. O R7 vai mostrar ele e outros jogadores. Antes de eu pegar aqui o contrato do Bruno Henrique, a gente já fala sobre o Everton Ribeiro, mais um jogador que também que vive e pode mudar em 2024. Então ele tem contrato até dezembro de 2023, é isso mesmo. O Bruno Henrique tem contrato até dezembro de 2023. Mas enfim, outro jogador que também está em fim de contrato é o Everton Ribeiro. Deixa eu já colocar o Everton Ribeiro aqui para vocês também. Everton Ribeiro, Flamengo. Outro jogador que também está em fim de contrato, vou pegar a idade dele aqui. O Everton Ribeiro já é mais velho, né? Ele tem 34 anos, imaginei até que poderia ter mais. Ele fez esse ano. Então ele só faz 35 no próximo ano. Outro jogador que se vai na discussão, que aí a possibilidade é maior do que a do Bruno Henrique, tá? Hoje, tá? Eu tô falando de hoje. Hoje a possibilidade do Everton Ribeiro vir para o São Paulo é maior do que a do Bruno Henrique. Mas algo importantíssimo que a gente não pode deixar de fora. O Flamengo trocou de técnico. Agora quem fechou com o Flamengo foi o Tite. Então, assim, o Tite chega no Flamengo hoje e fala assim, eu quero ficar com o Everton Ribeiro, eu quero ficar com o Bruno Henrique, acabou. Não tem conversa, o Flamengo tem bala na agulha para bater de frente com qualquer clube brasileiro. Até o mesmo Palmeiras, né, que tem grana. Mesmo São Paulo com 70 milhões e tal. A não ser que o jogador não queira, aí já é outra questão. Mas acredito que os dois, pela história que eles têm no Flamengo, essa informação do Vene que ele trouxe sobre a questão do Bruno Henrique colocar o Flamengo como prioridade é importante nisso. O Everton Ribeiro já não sei, como eu falei para vocês, eu acho que a possibilidade é muito maior do que o Bruno Henrique. Então, assim, o Everton Ribeiro hoje tem 34 anos. Depois eu posso voltar e dar minha opinião, tá? Porque eu, se eu sou São Paulo, eu não faço loucura por nenhum dos dois. Eu acho que a loucura do São Paulo, para a posição do Bruno Henrique, que seria o atacante, não vou colocar as pontas, mas do Bruno Henrique é o Lucas, a loucura que o São Paulo tem que fazer é essa. E o Everton Ribeiro, cara, é um jogador que tá no banco do Flamengo, e eu acho que o São Paulo tem que dar oportunidade pro Luiz Henrique da base. Baita jogador no sub-20, que as características são bem próximas ao do Everton Ribeiro. É um jogador que ganharia um contrato, um salário muito, umas 10 vezes menor do que o Everton, mais até, né? O Everton Ribeiro deve ganhar 1 milhão por mês brincando. Esse moleque não ganha 100 mil nem aqui nem na China, aqui nem na China. Menos de 10 vezes a menos que o Everton Ribeiro, cara. As características parecidas, potencial de venda maior, potencial de chegar mais alto. Então, assim, se fosse para contratar o Everton Ribeiro, eu ia lá e contratava, chamava o moleque para cima, né? Dá a chance para o moleque da base, dá a chance para um moleque que vem, que é do seu clube. Então, se eu fosse o São Paulo, eu faria isso. Não contrataria o Everton, não faria loucura, pelo menos. Não faria loucura. E tenho certeza que ele não aceitaria menos de 1 milhão. Tenho certeza que ele não aceitaria menos de 1 milhão. Viria para o São Paulo com um contrato no mínimo 2, 3 anos, com um jogador de 34 anos, para ganhar uma pila por mês. Eu invisto no meu moleque da base. Tô nem aí. Como eu falava na época do Rodrigo Nestor, eu prefiro você equacionar as contas do que você pegar e oferecer milhões de reais no Daniel Alves. Eu falava isso lá atrás. E olha que eu gostei da contratação do Daniel Alves, tá? Mas antes de contratar o Daniel Alves, eu falei, mas já que contratou, a gente tem que apoiar. Fazer o quê?
Mas antes de contratar, eu sempre falei isso, se estrutura financeiramente. Tem um post meu no Twitter que tá lá, salvo. Primeira coisa, entra no Twitter. Um post salvo. Como salvar o São Paulo? Uma das coisas é essa, dar oportunidade para a base, investir no seu clube.